assistindo ao Scroizer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o volume 1 da segunda temporada de Wandinha, que estreou nessa quarta-feira por causa de Wednesday. E nesse vídeo aqui eu vou falar abertamente o que eu achei da temporada, estruturas similares com a primeira, essa nova história, mas ainda vai ter um vídeo de teorias pra gente especular sobre o volume 2, porque tem umas pontas soltas bem interessantes aí. Lembrando vocês que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries o quanto antes, então pra não perder nenhum conteúdo, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo. Bom, gente, o que é bom a gente relembrar um pouquinho da primeira temporada, né? Eu não trouxe resumo aqui pro canal, mas tem resumo no Shorts e nas redes sociais de uma forma geral, mas eu acho que alguns pontos que vale a gente relembrar, né, e que vão fazer diferença pra dar esse pontapé inicial e a gente discutir a segunda temporada, é que lá no final da primeira, a Wandinha venceu o Crackstone, que tinha ressuscitado por causa do ritual que a Thornhill fez, e a Wandinha derrota o Crackstone com a ajuda da Bianca e também do Eugene ali no final da temporada. A Thornhill era mestre do Tyler, que foi revelado como Hyde, que é essa criatura agressiva e instável. Muitas das coisas terem sido resolvidas era por causa das visões da Wandinha. A Enid, após sua transformação de lobo, lutou ali com o Tyler. E a Wandinha tinha um Stalker no final da temporada que mandava SMS ali pra ela do celular que o Xavier tinha dado pra ela. E um ponto importante também é a mãe da Bianca, né, que retorna aqui nessa segunda, porque ela tinha um culto que ela usava o canto da sereia pra convencer as pessoas a entrarem e doar dinheiro, né? Tinha um negócio de um aplicativo, tipo uma inscrição lá que a pessoa entrava, fazendo aí uma associação a seitas, né? E a Bianca não concordava com isso porque você tava ludibriando ali a pessoa. E aí a gente chega nessa segunda temporada que, olha, eu digo pra vocês que eu gostei e muito desse volume 1, tá? Eu tinha assistido o primeiro episódio no evento da Netflix e inicialmente eu fiquei mais neutra, assim. Eu não tinha amado, mas também eu não tinha odiado. Mas eu acho que o primeiro episódio, ele, de todos, é meio que o pior da temporada, porque ele pontua exatamente coisas que eu não fui gostando ao longo da temporada, e as coisas que eu gostava, assim, eu gostava demais. Gente, eu vou ser bem sincera com vocês, e aí eu acho que é mais por ser um tipo de público diferente. Eu não sou mais uma pessoa adolescente, apesar de gostar sim de obras adolescentes, mas pra mim Wandinha anda quando é mais centralizado ali na Wandinha, na família Addams, nas investigações e não tanto na escola. Quando a gente para pra pensar na escola, apesar de ter alguns arcos importantes, né, tipo o da Bianca, interessante, com o Ajax ali, a Enid tem minhas questões, já vou falar dela, tem também um mistério aí com o novo diretor, mas até então nesse volume 1, eles não são arcos tão importantes, eles são arcos que são desenvolvidos porque existem esses outros personagens na série. Então, óbvio, assim, que se a gente tivesse uma série da Wandinha com a família Addams especificamente, sem tantos outros personagens, seria uma série completamente diferente. Mas são os momentos que eu mais gosto e que a gente tem mais tempo de tela, inclusive, né, nesse volume 1. E foi isso que fez essa temporada, inclusive, conseguir ser melhor do que a primeira. Eu revi, né, pra fazer os vídeos aqui e tal. Então eu tenho a primeira temporada bem fresca. Eu já tinha gostado na época, mas eu digo pra vocês que eu gostei sim mais da segunda temporada. E por que disso? Porque a gente tem um foco maior na família Addams como um todo. E dito isso, também são arcos que acabam trazendo esses momentos mais sombrios que a segunda temporada teve. Isso foi algo que a própria Jenna Ortega falou em várias entrevistas, até porque ela começou a ter um envolvimento maior. Ela assina a produção executiva aqui da segunda temporada e ela falou que seria uma temporada mais sombria. Eu, de fato, acho que é uma temporada mais sombria. Tem cenas que são mais explícitas, tem cenas que são mais pesadas, trabalhadas aqui. E eu acho que é por isso que pra mim destoa tanto quando a gente tá falando em coisas da escola, que vai ser a minha principal crítica aqui por enquanto, mas assim, só pra deixar claro, isso não quer dizer que eu achei a temporada ruim, como eu vim falando aqui. Pra mim a segunda foi bem melhor do que a primeira, inclusive. E eu gosto muito do envolvimento maior dos pais, né, até porque eles começam a desenvolver mais as questões da família ali, né, tanto com a tia Ofélia quanto com a mãe da Mortícia. A gente vê que, por exemplo, o Mãozinha, ele foi fundamental na primeira temporada, ele continua sendo bastante útil aqui nessa segunda, mas o tio Chico, por exemplo, ele tem mais destaque, tem um episódio ali de Willow Hill, que as coisas ali dependem inteiramente dele. Na primeira temporada, ele também foi necessário, mas em momentos muito pontuais, assim, então eles começam a usar mais da família Addams. Eu gosto muito disso e eu acho que eles podem intensificar mais ainda nessa história da Wandinha, principalmente com a tia Ophelia, que eu acredito que foi quem ela salvou ali no final, mas isso vai ficar mais pro vídeo de teorias mesmo. E trazendo essa temática de família, né, eu gosto que da maneira deturpada que a gente acompanha a família Addams, né, ainda assim a gente tem a estrutura em que a avó mima e vai contra os argumentos da mãe, sabe? Só que aí o lance da família Addams é que a avó mimar não é tipo dar
um carro pra Wandinha, é dar um cemitério pra ela descobrir a investigação dela. E com isso, né, também desenvolver mais essa questão dos poderes da Wandinha. Eu gosto muito de como ela tá muito confortável aqui nessa segunda temporada e principalmente, né, que eles desenvolvem mais os poderes dela, ou o uso excessivo desses poderes a ponto de falhar, que foi fundamental, inclusive, pra ela descobrir a relação do serial killer ali, né, no primeiro episódio, cara das bonecas. E eu confesso pra vocês que a gente vê, né, o xerife aposentado devido a toda a situação ali do Tyler, mas quando terminou o primeiro episódio eu falei assim, nossa, que legal, eles vão continuar com a dinâmica de investigação, né, meio que por fora, e ele morre no segundo episódio, tipo, ai, que dó. Mas se a gente for ver bem, né, a segunda temporada, ela reproduz coisas que deram muito certo lá na primeira, então a gente tem a apresentação, um novo mistério, gosto que a gente não tem um continuismo de história, tipo do Crackstone ali, lógico, tem sim, o Tyler, a Thorny Hill, eles retornam aqui, a Tia-Ophelia já tinha sido citada lá na primeira temporada, por causa da similaridade dos poderes, da Wandinha, mas eu gosto que são arcos que encerram, então aqui a gente tem um novo mistério que é no entorno, né, do Sternhurst, e também da Stalker, que vem desde lá da primeira temporada. Gosto que a Stalker, né, a gente vê aqui que é a menina ruivinha, que era fã da Wandinha, e ela acaba sendo uma boa aliada pra Wandinha, até na frieza, né, de conseguir fazer a investigação, também desse afastamento ali com a Enid, porque a Wandinha não quer envolver a Enid, já que ela teve a visão que a Enid morreria e culparia ela, né, eu morri por causa de você. Mas a Mortícia já dá uma dica aí pra gente, que nem sempre as visões são precisas, ainda mais quando a Wandinha, ela tava justamente nesse momento em que os poderes dela iam passar a falhar, e o fato de ser uma pessoa que fica invisível é um grande auxiliador, realmente. Agora, onde vai ficar a minha principal crítica, e que eu menos gostei aqui nessa segunda temporada, e com certeza vocês vão me matar porque é uma personagem muito querida, foi a Enid. Primeiro que eu acho que ela fica um pouco mais alheia, é lógico que tem muito essa relação da Wandinha justamente querer afastar ela pra ela não correr nenhum tipo de risco e assim não morrer, então ela tá defendendo a amiga dela. E a Enid, ela meio que segura a estrutura adolescente que tinha na Wandinha na primeira temporada. Então, por exemplo, ao invés da gente ter a discussão, né, dos casais ser o Tyler ou o Xavier, aqui a gente já tem mais essa relação do Ajax com o Bruno. E faz sentido porque ela se transformou de loba ali no final da temporada, então ela faz parte de uma alcateia, faz sentido com que ela comece a se envolver com alguém da alcateia, mas ao mesmo tempo eu achei que ela ficou com as partes mais bobas, né? A Enid, ela sempre teve essa relação de tipo, ah, que a roupa era importante, inclusive eu achei lindo o figurino dela, tá? O vestido dela, a roupa da escola, tá simplesmente maravilhoso. Assim como a roupa da Mortícia, tá? Que ao invés de ser só toda preta, sempre tem um detalhezinho vermelho. Mas a Enid, ela ficou com arcos muito bobos, né? Primeiro, ela briga com a Wandinha, porque a Wandinha rejeita a fama e ela tava curtindo ser famosa. Aí tem essa relação com os meninos, então ela ficou só realmente com esse arco adolescente. E a Enid, na primeira temporada, ela se fazia mais útil porque, mesmo que indiretamente, ela acabava se envolvendo nas investigações. O finalzinho do volume 1, né, traz essa retomada, que ela começa a ficar incomodada com a relação da Wandinha com a Agnes, que era o stalker dela, e começa a querer se envolver mais na investigação. Então talvez seja algo que no volume 2 tire um pouquinho essa sensação, mas eu achei que ela ficou mais com os arcos bobinhos, e a história dela não é tão relevante aqui nessa segunda temporada. Antes tinha também a relação dela não conseguir se transformar, então eu acho que a Enid, ela acabou, até mesmo pelo roteiro, sendo uma personagem mal utilizada aqui nesse volume 1. Até a Bianca teve uma trama maior e mais adulta, né? Uma trama mais séria, seja na relação ali do diretor chantageando ela, ou até mesmo com relação à mãe dela, né, a todo o entorno da polêmica do culto, e acaba que o Ajax, que fica aleatório já que a Enid tá se envolvendo com o Bruno, ele acaba sendo um par ali pra Bianca, que possivelmente seria o Xavier, mas o Xavier mesmo, revendo até a primeira temporada, ele é um personagem que também só ficava ali à deriva da Wandinha, e por mais que ele tenha saído da série devido às acusações de assédio, ele realmente era um personagem que ficava mais à deriva, que hoje é o papel do Ajax. Provavelmente, se não tivesse tido as acusações e o personagem retornasse, né, seria mais entre a Bianca e o Xavier aí esse arco. E eu gosto que o Eugene agora ele fica mais nessa relação com o irmão da Wandinha, porque eles têm meio que a mesma idade, né? Então eu gostei. E o irmão da Wandinha, né? Eu gostei que ele vai pra Nunca Mais, ele não tá aleatório em outra escola, e vem muito disso, né? De ter mais envolvimento da família Addams.
Outra questão, né, que mostra mais desse envolvimento foi eles terem ficado com a casa ali da Laurel, né, e ter repaginado, então é a casa clássica da família Addams, deles estarem mais próximos. Isso eu gostei muito, gente, da gente realmente ter mais da família Addams e ter mais da Wandinha, né, e trazer esse contexto, assim, da família e a relação entre eles ali. Estou curiosa pro Slurp, né, como que eles vão utilizar mais dele ali, porque ele vai se tornando cada vez mais grave, agora ele tá a ponto de falar, né. Inclusive, amei ver a Tandy Newton aí na série, jamais imaginaria. E que pena que foi só uma participação, né, porque o cérebro dela foi comido. Aliás, né, Wandinha sempre traz bons atores, a própria Aviária, né, também, não sei se vocês vão reconhecer ela, mas ela fez o Diário da Princesa. E a Aviária, né, ela vem como esse novo grande mistério que substitui ali o Crackstone. E a gente vê que estruturalmente eles fizeram parecido, só que na primeira temporada era alguém que queria exterminar todos os excluídos ali. E já na segunda é alguém que estava tentando estudar os excluídos para fazer com que normies fossem excluídos também, tivessem esses dons especiais. Tanto que o diretor, ou o Orloff, talvez tenha sido o Orloff, falou, né, que não tinha um aviário lá em Nunca Mais há uns 10 anos. Então, para mim, isso é uma reviravolta muito interessante, porque a gente passa a ver que pessoas que não têm habilidades possam ter habilidades. Isso veio tudo, né, através ali do Lois, que era esse laboratório que o Stonehurst, que o pai, né, da Aviária, tinha feito esse estudo e sequestrado aquelas pessoas que o xerife tinha, né, investigado, que tinham sido dadas como mortas, só que aí, né, quando a avó da Wandinha compra o cemitério e dá pra ela, descobre que, na realidade, isso foi forjado. Essas mortes foram forjadas, porque ali no resto das pessoas que foram enterradas não tinham restos humanos. E que, no final das contas, ele teve um experimento bem sucedido, porque ele utilizou da sua filha, né? Na realidade, segundo ela, ela se voluntariou, porque ela queria que o experimento desse certo, e ele transformou ela nessa aviária. E já que a gente tá falando ali de Wallow Hill, né? Primeiro que tiveram vários momentos com o tio Chico, que eu achei super coringa. Mas, gente, aí entra esse aspecto do tom sombrio que é muito bom dessa temporada, foi o Tyler. Gente, esse ator, ele engrandece tanto, e eu falo isso até pelo que eu observei da primeira temporada, reassistindo, né? Ele muito bonzinho, ele te cativa, e depois quando ele fala assim, eu manipulei todo mundo, independente da minha mestre, sei lá o quê, quando ele se transforma nesse vilão, nossa, ele cresce demais, ele já era muito bom. E ver ele ali trancado e com tanto ódio e sede de vingança, eu achei sensacional, sensacional mesmo. E só uma observação, né? Pra mim, a transformação dele de Hyde pareceu maior nessa segunda temporada. Não sei se vai ter algum tipo de explicação, tipo, porque ele tava mais bravo, então ele cresceu, ou se foi somente uma modificação de design ali. Ah, e outro ponto que eu quase esqueci de falar, que eu gostei muito dessa temporada, é como eles utilizam mais da linguagem do Tim Burton. O Hyde, ele já era algo que vinha desde a primeira temporada. Esse tom animalesco é muito Tim Burton, mas também quando eles contam a história lá do Slurp, que foi muito estranho o mundo de Jack. Eu amei isso. E eu até achei que ia perpetuar mais pela temporada, não aconteceu, mas ainda assim é muito bom ver esses toques, né, das obras do Tim Burton. Enfim, gente, então, dito tudo isso, eu gostei muito do que a gente assistiu nesses 4 primeiros episódios. Eu acho que pra mim, realmente, o primeiro é mais fraco, mas eu acho que é mais porque ele acentua justamente esses aspectos que eu não gosto tanto, que é mais relacionado à escola, os arcos da escola, essa temática um pouco mais adolescente, ela meio que me cansa mais já aqui nessa segunda temporada, mas por outro lado, a gente tem um ganho muito grande com essa parte mais sombria, com mais envolvimento da família Addams. Eu realmente acho que é um acerto muito grande e estou curiosa pro volume 2, mas aí a gente vai discutir o que fica em aberto, né, e as teorias para esse volume. Ainda vamos falar muito de Wandinha por aqui. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desses 4 episódios, desse primeiro volume? Gostou, não gostou? Concorda comigo? Discorda completamente? Não me entendam mal quanto a parte da Enid, mas eu realmente acho que ela ficou mais aleatória ali e com arcos mais fracos também. Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!